Começamos mais um culto, vamos louvar ao Senhor, dia 27 de setembro, mais um mês que termina, certos de que o Senhor continua a nos abençoar e a estar conosco. Se aproprie dessa bênção e dessa verdade e vamos adorar ao Senhor juntos. Um hino de louvor.
Senhor. Pai, que alegria é estar na Tua presença, é estar pronto para prestar o culto que somente a Ti é devido, é aguardar, Senhor, a Tua palavra que abençoa, que transforma o nosso coração, que nos enche de esperança, que nos dá novas perspectivas diante da vida e diante da realidade. É saber, Senhor, que neste mesmo momento, outros irmãos, outras irmãs, junto conosco, se unem em adoração, em celebração ao Teu santo nome. Toma este tempo nas Tuas mãos, Pai. Cuida da Tua igreja, não apenas a nossa, mas o Teu povo ao redor do mundo. Estamos aqui juntos para Te adorar, para Te bendizer. Recebe-nos uma vez mais, Pai. É a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, é hora da palavra de Deus. Eu convido ao meu irmão e a minha irmã para abrir primeiramente o coração na dinâmica da orientação do Espírito Santo de Deus, mas também a palavra do Senhor no registro do evangelista Mateus, no capítulo 21, para procedermos à leitura dos versos de 28 a 32. É a conhecida parábola dos dois filhos. Mateus 21, dos versos de 28 a 32. Vamos ler o relato do evangelista. Diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? É a pergunta que o evangelista nos faz. Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que a palavra do Senhor faça bem, como tem sido até agora, ao nosso coração, mormente, principalmente nesse momento que nos preparamos para, em silêncio, entregar o nosso coração, a nossa prece ao altar de Cristo Jesus. Que assim seja. Que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. A minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos
acaba de cantar, que você está seguro nas mãos do Senhor. É hora de, em vez de só dizermos, de vivermos essa realidade, nesse tempo de oração, nas suas incertezas, naquilo que entristece o seu coração. Coloque diante daquele que lhe traz segurança para viver. Mas além disso, lembre-se de confessar ao Senhor os seus pecados, porque não há momento na vida em que eu não precise olhar para dentro e me considerar diante de Deus, porque seguramente, agindo assim, eu hei de ser cada vez mais abençoado por deixar que a beleza de Cristo se torne uma realidade em mim. Mas vamos orar também por nossos irmãos. Eu quero convidar, e já hoje de manhã falei isso para a igreja, para que nós oremos pelo Clóvis Escrier, o marido da Elzia. Amanhã, pela graça do bom Deus, ele começa o tratamento, vai fazer uma quimioterapia, e a alegria do Clóvis nos abençoa, na segurança de que Deus vai ser com ele, e assim cremos. Ore pelo Clóvis, ore pelo Esther Leitão também. Você pode perguntar, quem é Esther Leitão? Lembra, é uma esposa do Mário, irmã da Luzinete. Ore por ela. Está tendo algumas dificuldades de saúde, mas nada que a boa mão do Senhor não possa curá-la. Vamos pedir pela vida dela, mas não se esqueça de orar pedindo a Deus que nos livre dessa situação. Essa oração não é repetitiva não, essa é uma oração que com fé eu e você precisamos fazer, porque ainda vivemos tempos de pandemia. Pedir ao Senhor que nos liberte completamente deste quadro. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa hora. Senhor, nós chegamos à Tua presença uma vez mais, para pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, primeiramente sobre as nossas vidas. E aí por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa a maldade do coração, a má intenção, a palavra torpe, o mau pensamento, as atitudes que entristecem o Teu coração, os vícios que muitos de nós não conseguem abandonar. Senhor, age com graça e misericórdia, incomoda cada vez mais os nossos corações no sentido de buscar a santidade que o Senhor nos oferece e que nos diz ser possível ao trilhar os caminhos que são teus. Mas também, Senhor, queremos te pedir que o Senhor abençoe tanta gente, Senhor, tantas pessoas, não só na nossa comunidade, nas nossas famílias, nessa cidade, no estado do Brasil, no mundo, que carecem de saúde física. Dá-nos, Senhor, a porta de saída nessa situação que vivemos de pandemia. Senhor, abençoa a humanidade. Nós que pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas famílias, mas também, Senhor, ser com aqueles que nesse momento, também como consequência desse quadro, apesar de muitas vezes os governos serem também responsáveis pela situação em que estamos vivendo, nós queremos te pedir que o Senhor seja com aqueles que perderam as suas empresas, que perderam os seus empregos, que vivem a luta, Senhor, do sustento. Senhor, abre uma porta para o nosso povo. Tanta gente morando nas ruas, Senhor. Dá a eles um lugar de moradia, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, dá-nos visão, Senhor, para realizar. Por isso nós te agradecemos pelo ministério dessa igreja de distribuir as sacolas do amor, as cestas básicas que a tantas famílias abençoam. Obrigado, Senhor, pelo movimento da Junta Diaconal que procura acolher o caído. Obrigado pelo ministério da SAF que distribui enxovais, Senhor, para famílias carentes. Obrigado pela sensibilidade do teu povo em estender a mão para o aflito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, deixa eu contar uma experiência da minha trajetória acadêmica. Às vezes comento com os alunos que quando se tem uma decisão judicial, a forma mais efetiva de se obter o seu cumprimento é mexendo, eu faço essa brincadeira, no ponto mais sensível do ser humano. Eu pergunto para os alunos, qual é? Eles ficam meio assim, e eu digo, olha, o ponto mais sensível do ser humano é o bolso. Se você quer fazer
com que alguém cumpra uma decisão judicial, tome as medidas legais para que vá doer no bolso. Sabe, minha irmã e meu irmão, essa é uma realidade. Esse momento de consagração de dízimos e ofertas não pode doer no nosso bolso. Se você quer participar desse momento, usufruindo dessa bênção que Deus nos dá de sermos copartícipes desse ministério, de sustentar pessoas, de atender o necessitado, de pregar o evangelho, de manter o trabalho da casa do Senhor aqui, e tem sido sendo há 114 anos assim, essa bênção maravilhosa. Se você se sente com o coração dolorido, se dói no seu bolso, não participe. Esse momento é para aqueles que confiam no Senhor. Esse momento é para aqueles que participam de maneira livre, leve, espontânea, com coração e com gratidão. E, claro, com fé de que nada nos falta, com a certeza do atendimento que o Senhor nos tem dado. Se você deseja participar assim, se essa é a sua expectativa, se essa é a sua experiência, mais ainda, se esse é o seu testemunho, participe com alegria no coração, com a certeza de que o Senhor é o Deus conosco, ainda que os tempos desafiadores que passamos, mas o Senhor nos tem mantido e nos tem preservado. Que Deus fale ao nosso coração. Se você deseja participar desse instante de consagração de vidas, de dízimos e de ofertas, veja o registro na tela do seu vídeo e participe de forma alegre, de forma espontânea. Abençoe a Igreja de Botafogo para que ela possa abençoar as pessoas que precisam do atendimento da pregação do Evangelho e do atendimento social que tem sido desempenhado ao longo de mais de 100 anos aqui neste lugar. Que Deus assim te abençoe e fale ao seu coração para você viver essa experiência alegremente. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos e te louvamos por tudo que Tu és, Senhor, e por tudo que tem feito em nossas vidas. E nesse momento especial, temos mais uma vez a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão e nosso reconhecimento por isso, Senhor, trazendo à Tua casa nossos dízimos, nossas ofertas, para que haja manutenção, conservação e o crescimento da Tua obra, Senhor. Que o Senhor esteja com aqueles que irão administrar esses recursos. Fica conosco hoje e sempre, é o que te pedimos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Livro de Ruth, no Antigo Testamento, página 249 das Bíblias que nós utilizamos aqui na igreja. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 a 5. Você acompanha na sua Bíblia, por gentileza. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor? Pai Santo, a Tua palavra foi lida, diante de nós ela está, e a nossa esperança, nossa expectativa é que fales ao nosso coração, Senhor, que ilumines a nossa mente para que possamos entender, possamos compreender a Tua vontade expressa na Tua palavra para cada um de nós.
Fala conosco, Pai. É a nossa oração, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Todos nós gostamos de uma boa história, né? Passando pelos filmes, passando pelos livros, passando até pelos stories do Instagram e o mais moderno TikTok. E aí a gente gosta de contar as nossas histórias e também acompanhar as histórias das outras pessoas. Não apenas histórias nos chamam a atenção, mas também heróis. Nós somos fascinados pelos heróis. Estão aí os Avengers, os Vingadores, que não deixam que eu minta, que o sucesso estrondoso que eles fizeram no cinema, essa junção de boas histórias com grandes heróis cativam o nosso coração. A Bíblia é um livro cheio de histórias, né? De Gênesis a Apocalipse a gente vê histórias bonitas, histórias grandes, histórias que nos envolvem, narrativas que tocam o nosso coração de forma profunda, e histórias mais curtinhas, não é? Histórias tristes que nos machucam, que fazem arder até mesmo a nossa alma. A Bíblia é um livro de histórias, ela só não é um livro de heróis. Não, a Bíblia, como eu falei na semana passada, a partir da perspectiva do apóstolo Paulo, ela é um livro de gente feita de carne, de osso e de espinhos, gente que sofre, gente que ri, gente que chora, gente que é surpreendida pela beleza e pela crueldade do mundo ao nosso redor, gente que ri, gente que ama, gente que muitas vezes se vê com ódio no coração diante das circunstâncias difíceis que vêm e que precisam enfrentar, sobretudo, gente que aprendeu a viver tudo isso diante de Deus. A Bíblia conta histórias para a gente assim. Então hoje, nesse domingo em que a gente celebra o retorno dos nossos encontros presenciais, hoje pela manhã a gente teve nosso primeiro culto presencial, eu quero lembrar que Deus está conosco em todo o tempo. Deus estava conosco nesse período e para muitos de nós ainda necessário de reclusão, de culto, participando através do YouTube, através da internet, e Deus certamente estará conosco nesse novo momento da nossa igreja, da nossa comunidade, porque Ele sempre caminha com o seu povo. Eu quero fazer isso através da história dessas duas mulheres viúvas e desse fazendeiro, que são os protagonistas dessa história espetacular, que é a história de Ruth, Noemi e de Boaz. Os personagens principais sobre quem eu quero fazer um brevíssimo resumo, e aí não apenas através desses 5 versículos que nós lemos aqui, mas através dos 4 capítulos de Ruth, eu quero refletir com vocês rapidamente um pouco sobre como a nossa história se mistura com a história de Deus e de como Deus nos abençoa através da nossa caminhada. Primeiro, eu já falei, já adiantei aqui para você. O livro de Ruth tem como protagonistas 3 pessoas: Noemi, a própria Ruth e o Boaz. E, como eu falei, 2 mulheres que ficaram viúvas e um fazendeiro. Nada mais normal, nada mais comum. Uma história que podia ser a minha história e a sua história também. Um período específico histórico em que isso aqui ocorre, o versículo 1 nos diz, logo no comecinho do texto, o autor nos fala, nos dias em que julgavam os juízes. Ou seja, mais ou menos ali pelo século XII, século XI antes de Jesus, o livro de Ruth, assim como o livro de Juízes, está exatamente naquela período após a saída do deserto, a posse da terra prometida e antes do reinado de Saul, de Davi e de Salomão. Então é um tempo ali de mais ou menos 300 anos que precede o período dos reis, tendo Samuel, lá do livro de 1 Samuel, o último, o derradeiro juiz. E era um tempo difícil, o texto diz, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, que havia fome naquele momento da história. E há aqui uma grande ironia, porque o texto diz que Elimeleque e sua família, eles viviam em Belém. Belém é a casa do pão. Belém é a junção de 2 palavras em hebraico, cujo significado é exatamente casa do pão. E havia fome na casa do pão, que motiva Elimeleque, junto com a sua família, a sair
a migrar, sair de Belém e ir em direção a Moabe, numa viagem de mais ou menos 80 quilômetros de distância. E aí, em meio a grandes tragédias, a gente vai ver isso no texto, em meio à morte, em meio a separações, né, em meio à fome, uma mulher viúva, uma mulher estrangeira, que é a Ruth, encontra o amor, encontra a redenção, encontra um recomeço para a sua história, marcada por tanta dor e marcada por tanta tragédia. Uma história de como a providência de Deus, além do nosso pensamento, além da nossa compreensão, age através da história. Então vamos recolher aqui algumas lições desse texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, a primeira lição se encontra exatamente nesse texto aqui que nós lemos. É o seguinte, eu quero que você guarde isso no seu coração. Às vezes, diante das circunstâncias da nossa realidade, de como a vida se apresenta, daquilo que a gente enfrenta, é bem possível que a gente pense o seguinte: deu tudo errado, não tem mais jeito. É tragédia atrás de tragédia. É possível que isso aconteça. E a lição que o texto traz para a gente é o seguinte: calma, tenha cuidado, a história ainda não acabou. Vamos viver um dia de cada vez. Então, quando tudo parecer perdido, como diz uma das músicas da Legião Urbana, tenha calma, a história ainda não acabou. Vamos recordar então um pouco aquilo que eu já falei. O livro de Ruth começa com uma sucessão de tragédias. O texto diz que no tempo em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Há um livro na Bíblia cujo nome é exatamente esse, e conta a história desse período, um período duro, um período difícil, o período dos juízes. Há relatos ali que são exatamente difíceis de engolir, coisa pavorosa, que dá frio na nossa espinha. Um versículo, um texto, uma frase que aparece algumas vezes ao longo do livro de Juízes mostra bem a problemática daquele período histórico. Por exemplo, Juízes capítulo 21, versículo 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia simplesmente o que era reto aos seus olhos. Então o tempo já era difícil, os inimigos de Israel a todo momento oprimiam o povo caía em desobediência, se afastava de Deus e era maltratado, humilhado pelos povos ao redor, e aí se arrependia, encontrava um lugar de recomeço. Deus os abençoava em meio àquela crise tremenda. Dizem alguns comentaristas bíblicos que é exatamente por essa desobediência que a fome se instala na terra. Falta pão, como eu falei agora há pouco, na casa do pão. E aí, é incrível isso, ali naquela terra que manava leite e mel, fruto da promessa de Deus, Elimeleque com a sua família se vê em apuros e decide migrar, decide viajar, decide partir para Moabe com sua esposa e com os seus filhos, para no mínimo vencer a fome, no mínimo encontrar algo para subsistir. Só que os planos estão errados. A coisa não sai bem como Elimeleque planejou. Ao invés de encontrar comida, ao invés de encontrar sustento, Elimeleque encontra, na verdade, a própria morte. Diz o texto que nós lemos aí no início do livro de Ruth. Noemi se vê viúva e seus 2 filhos agora estão órfãos de pai. O tempo passa, Malom e Quilion se casam, surge aí uma esperança, mas que dura pouco tempo. Na verdade, o próprio Malom e o próprio Quilion também morrem. Agora a viúva, também se vê com os filhos enterrados. Eu estava lendo sobre isso, é uma coisa pavorosa a gente ter que enterrar um filho. Pensa que quando a gente fica órfão, está aí uma palavra para quem perde os seus pais. Quando a gente perde o marido, quando a gente perde a esposa, nós ficamos viúvos. Mas e quando a gente perde um filho? Não tem uma palavra, pelo menos em português, para descrever a dor de enterrar um filho. Então agora não apenas viúva, Noemi também se vê sem os seus filhos. E agora não há apenas uma viúva na história, mas 3 viúvas: Noemi, Ruth
e órfã. Noemi se vê longe da sua terra natal, viúva, sem os seus filhos. A dor que ela enfrenta é tão forte que ela chega a pedir o seguinte: olha, não me chamem mais de Noemi, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. No versículo 20 do capítulo 1, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aí, no meio desse caos, dessa tempestade, desse redemoinho, novamente uma luz brilha na vida de Noemi. E essa luz tem um nome, o nome dela é Ruth. A Noemi, viúva, sem os seus filhos, libera as suas noras para voltarem para a sua família e recomeçarem a sua vida, casarem-se de novo. Órfã aceita com alguma tristeza, vai embora, mas Ruth não. Ruth decide acompanhar Noemi aonde ela for. E aí os versículos 16 e 17 desse primeiro capítulo de Ruth trazem assim uma confissão de amizade, de amor, de carinho, que inclusive nos nossos tempos são repetidas com outras palavras, sim, nos votos de casamento que os maridos ou os noivos e as noivas repetem em cada uma das cerimônias, não é? Ruth diz assim: olha, não me obrigue a te deixar, eu quero te seguir, porque aonde que você for, eu vou. Aonde você ir, eu vou também. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, eu vou morrer também. E mais modernamente a gente fala: eu vou estar com você na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Noemi perde a terra, perde o marido, perde os seus filhos, mas ganha uma nora que se torna uma filha. E quais são as lições práticas que a gente pode recolher aqui? Primeiro, em relação aos problemas, em relação às lutas, em relação às intempéries, às adversidades. Quanta coisa acontece na vida da Noemi. É uma história muito parecida com a minha vida e com a sua também. Quando a gente senta para conversar e abrir o coração, quantos de nós não tem histórias semelhantes, parecidas com essa história de Ruth e de Noemi e da sua família? Então, nós não somos os únicos que sofremos, meu irmão, minha irmã. Desde que o pecado entrou na história, viver de alguma maneira é sofrer. Então, nós não estamos sozinhos nisso. Essa é uma lição fantástica para a gente. A Noemi, no auge da sua amargura, como eu falei, chega a pedir para mudar de nome. E ela aponta como culpado do seu sofrimento o próprio Deus. Ela diz: o Senhor me tem afligido. Mais uma vez, quantos de nós, talvez nesse exato momento, diante da crise que estamos vivendo, não esteja dizendo: Deus, por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que dessa maneira? A Noemi viveu o que possivelmente eu e você, em alguns momentos, ou neste momento da nossa história, nós estamos vivendo também. E a vida, quando ela parece uma tragédia, quando parece que nada está certo, a gente precisa ter calma, porque a história não acabou. Nós estamos vivos, e se estamos vivos, meu irmão, embora pareça um grande clichê, é verdade. A esperança, Deus está agindo, Deus está trabalhando, então precisamos ter calma, né? Então, se está tudo bem, precisamos louvar a Deus, bendizer ao Senhor, agradecer a Ele se as coisas estão caminhando exatamente como nós planejamos. Se o contrário se estabelece, as coisas não vão bem, precisamos ter calma e viver, como diz o próprio Senhor Jesus, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, diante de eventuais tragédias na nossa vida, precisamos ter calma. Essa é uma primeira lição. E a segunda lição nos ajuda exatamente a lidar com essa primeira realidade. Eu quero que você vá comigo até o capítulo 2, o versículo 3. Diante da nossa história, tantas vezes incompreensível, a gente precisa prestar atenção nas casualidades da vida. Nas casualidades da vida. Olha aí o versículo 3, ele diz assim, ó: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Está falando de Ruth, não é? Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família
de Elimeleque. O capítulo 2 então começa com a Noemi e a Ruth voltando para Belém, voltando para a terra natal da Noemi. E as coisas, claro, não eram fáceis, não é? Elas sozinhas, viúvas, precisam conseguir o seu sustento. E acordam entre si que Ruth vai sair para catar espigas de milho em algum campo para ver se, quem sabe, consegue um pagamento por aquele dia de trabalho. E aí surge uma figura, logo aí no primeiro versículo do capítulo 2, o Boaz, que por casualidade, né, a gente pode dizer, por casualidade, ele era parente do Elimeleque, parente da Noemi, né? E por casualidade também ele era dono daquele campo, daquele terreno em que a Ruth vai catar espigas. Gente, é impressionante as casualidades aqui nesse texto, né? Porque repara comigo, primeiro, de todos os campos que existiam em Belém, a Ruth vai parar exatamente no campo cujo dono era Boaz, que por um acaso Boaz é parente de Noemi, parente de Elimeleque. Por um acaso, de todas as horas, de todos os momentos, de todos os dias que Boaz poderia passar por aquele seu campo, ele passa exatamente no dia, exatamente na hora em que Ruth estava ali trabalhando. A gente sabe que havia um costume em Israel, naquela época, naquele momento da história, que a mulher que ficasse viúva, ela deveria ser desposada, deveria se casar com o parente mais próximo do seu marido. A gente vai ver na história e no contexto de Ruth que Boaz não era o parente mais próximo de Ruth, mas pela desistência do seu tio, ele se torna esse resgatador, esse redentor de Ruth e se casa com ela. É uma história que a gente pode contar com mais detalhes em outro momento. O nosso foco aqui agora é outro. Eu quero pensar um pouco com você e recolher algumas lições aqui sobre essa tal casualidade que o autor bíblico se refere. Será mesmo que é uma casualidade? Será que a vida da gente, como perguntou uma menina para o pastor Ed Renekiewicz, uma pergunta que suscitou um livro dele sobre o Eclesiastes, o livro bíblico do Eclesiastes, será que a vida é de fato uma sucessão de fatos sem sentido? Será que tudo é casualidade? Será que todos nós estamos assim, abandonados à mercê do universo? Será que Ruth foi mesmo até aquele campo por casualidade e Boaz também por casualidade foi até aquele lugar? A realidade bíblica, meu irmão, minha irmã, não apenas no livro de Ruth, mas em todo o contexto das Escrituras Sagradas, é um sonoro não para todas essas perguntas. Será que foi por um acaso que Deus encontrou Abraão, ou Abrão ainda, e o chamou para andar com ele? Será que foi por um acaso que José foi lembrado pelo servo de Faraó para que entendesse e desse a tradução do sono que o Faraó teve? Será que foi por um acaso que Moisés, caminhando ali pela montanha, viu a sarça que ardia e não se queimava? Será que é por um acaso que Deus encontra Zaqueu, Mateus, Natanael, a mulher adúltera? Será que é por um acaso que Paulo se depara com Cristo no caminho de Damasco? Tudo isso é um grande acaso na vida dessas personagens bíblicas. Agora pensa na sua vida e eu penso na minha vida. Quando a gente olha para trás e como a nossa história se desenvolveu, será que foi tudo fruto do acaso? Tem um acaso na minha vida que é muito interessante. Eu conheci a Bianca no supletivo do segundo grau, antigo segundo grau, agora ensino médio. Ela foi parar no supletivo porque repetiu de ano na escola. Vai ficar com raiva de mim de eu estar falando isso, né? Mas não tem jeito, agora eu já falei, né? E eu fui parar no supletivo por conta de uma questão familiar, um imbróglio absurdo. Eu fiquei um ano sem estudar, né? Então são coisas ruins. E aí no supletivo, eu e ela nos encontramos e o resultado desse encontro, muitos de nós, não é, já sabe. Então o encontro de Ruth e de Boaz, ele não foi casual.
Não foi casual. A partir daquele interesse inicial, o Boaz favorece a Ruth, e aí com a ajuda, uma boa ajuda da sua sogra, eles se casam, e a história deles tem assim um final extraordinário. Mas por hora aqui, fica essa lição para a gente, de que não há casualidades para aqueles que acreditam em Deus que rege o universo. A gente canta aqui na igreja um hino, e eu gosto muito desse hino, o hino de número 316 do nosso cenário, que ele fala assim, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. E o registro bíblico mais extraordinário de Deus realizando os seus intentos na história, e muitas vezes inteligíveis e compreensíveis para a gente, é exatamente da encarnação do seu Filho, da vida obediente que Jesus tem, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Por quê? Porque Deus cumpre os seus intentos ao longo da história. Essa é uma lição fantástica para mim e para você também. A gente vai caminhando para o final da nossa reflexão com uma terceira lição. Uma terceira lição que eu tenho lido a Bíblia nestes dias, e isso tem falado profundamente ao meu coração, e a gente encontra isso nesse texto também. Se a gente for lá para o capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Ruth, a história termina ali com uma genealogia, que em geral, na Bíblia, não é daqueles textos mais apaixonantes para cada um de nós. Inclusive eu já ouvi confissões a esse respeito. Ah, reverendo, aquele texto lá que fulano foi filho de fulano, aquilo ali eu passo batido, aquilo ali eu passo correndo, porque não é possível que tenha alguma lição ali para a gente. É claro que tem, meu irmão, minha irmã. Deus não colocaria esse tipo de texto na sua palavra se não pudesse abençoar o nosso coração. A partir do versículo 18, o texto diz assim: são estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. Vou repetir aqui um pouco mais pausadamente, porque pode ser que tenha passado batido. No finalzinho, Obed, filho de Ruth e de Boaz, fruto desse casamento, gerou Jessé. Jessé, neto de Ruth e de Boaz, gerou Davi. Davi se tornou o maior rei de Israel, que eu e você conhecemos muito bem. E não apenas isso, essa família passou a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Porque a vida, meu irmão, minha irmã, ela se renova. A vida surge diante de nós e com a bênção de Deus nos apresenta realidades que nós sequer imaginávamos. Se a gente voltar lá para o início do livro de Ruth, a gente viu, é um livro que começa com morte, começa com fome, começa com tristeza, com amargura, com separação, mas é um livro que termina com casamento, com festa, com nascimento, com criança no colo. A mulher viúva sem filhos, Noemi, a outra mulher viúva sem filhos, estrangeira, que naquele momento de Israel era algo sensibilíssimo, não é? A Ruth, talvez elas tenham imaginado: a minha vida acabou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E aí eu me lembrei do pastor Ricardo Gondim dizendo o seguinte: olha, ninguém chega no sucesso e descansa, ninguém é derrotado e se acaba, porque nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. O futuro ainda nos reserva surpresas. Não se deixe embriagar pelo sucesso, nem se deixe derrotar pelo fracasso, porque Deus é quem está dirigindo o seu viver. É Deus quem dirige o nosso viver. Foi assim na história de Noemi, foi assim na história de Ruth, e é assim na minha história e na sua história também. É muito comum, e o reverendo Emílio Garofalo Neto, comentando esse texto, ele fala de um pensamento que muitas vezes nos invade.
né, comentando esse texto, ele fala isso aqui, ó. É muito comum nós esquecermos que Deus microgerencia o universo. O que quer dizer isso? Ele não é um Deus distante, que cuida apenas de coisas grandes. Deus cuida de gente simples, buscando espigas nos cantos das plantações, bem como Ele mantém o planeta em órbita. Ele direciona eventos que deslumbram os astrônomos e mantém as partículas atômicas da pele de Boaz no seu devido lugar. Ele cuida de coisas pequenas como uma simples viúva de coração amargo, assim como vigia aves e flores. O Senhor vai atrás do seu povo, como na parábola da ovelha perdida, Ele busca os seus, no caso de Noemi, literal e fisicamente. Ele a trouxe de volta e colocou o seu coração no eixo. Ele redimiu, Ele transformou a vida da Noemi. E eu quero incomodar você um pouquinho mais em relação a essa questão da genealogia. Porque quando a gente vai lá no texto de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, quando Mateus fala para a gente da genealogia de Jesus, surge ali uma nova pérola. Porque o texto diz que a mãe de Boaz era ninguém mais, ninguém menos do que Raabe. Aquela mesma Raabe que auxilia os espias que vão até Jericó, lá em Juízes, capítulo 2. Aquela mesma Raabe que era prostituta, que era pagã, adoradora de outros deuses, ela encontrou redenção a partir do momento que foi encontrada pelo Senhor. Deus conduziu a história de Raabe, conduziu a história de Noemi, conduziu a história de Ruth, conduziu a história de Boaz, a despeito de toda a dor e todo o sofrimento que eles enfrentaram na caminhada. E aí, quais são as lições práticas que a gente pode recolher aqui? Olhando para a vida de Ruth, vivendo numa terra estrangeira, jamais ela poderia imaginar que se tornaria parte da história da salvação, não apenas de Israel, mas do mundo inteiro. Ruth, quando abraça a fé da sua sogra, assim como Noemi, jamais poderiam imaginar que seriam resgatadas, seriam redimidas por aquele homem chamado Boaz, que daria a elas um novo começo, uma nova história. A própria Noemi, como a gente já viu, depois de tantas tragédias na sua vida, a ponto de restar apenas a sua nora, que ela mesma havia mandado embora, jamais imaginaria pegar no colo um neto, participar de um novo casamento, ver a sua história sendo reconstruída. Isso, meu irmão, minha irmã, a gente consegue enxergar quando a gente olha para a nossa vida com os olhos de Deus, com os olhos que o Senhor pode nos dar. As histórias, elas nos apaixonam. Elas nos apaixonam. Os heróis chamam a nossa atenção. As histórias bíblicas, então, cativam o nosso coração. E essa história, não é, de duas viúvas e um fazendeiro tem tanta lição para mim e para você, sobretudo no tempo de crise, no tempo da tristeza, no tempo da tempestade. É extraordinário ver como as nossas histórias se conectam e como Deus está envolvido em todas as nossas histórias. E aí a gente se lembra que quando a gente olha para a vida e eventualmente vê que só há tragédia, que nada dá certo, que as coisas estão difíceis, nós precisamos ter calma, porque o Senhor quem conduz a nossa caminhada, é Ele quem está escrevendo a nossa história. Ele nos mostra isso exatamente nos lembrando que na minha vida e que na sua vida não há acaso. Não há acaso. Nós não somos guiados por algum destino completamente impessoal, não. A nossa história é conduzida por um Deus bom, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, que se importa comigo e com você nos mínimos detalhes. O que a gente precisa fazer, então, é dia após dia pedir a Deus que nos dê olhos para enxergar essa realidade, que só é possível porque o Filho dele encarnou
porque o Filho dele morreu numa cruz, porque o Filho dele ressuscitou, porque o Filho dele enviou o seu Espírito, que hoje habita em mim, que hoje habita em você e redime a nossa história. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que essa palavra ajude a mim e ajude a você também a caminhar ao longo da estrada que Deus tem colocado diante de nós. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.